Sempre que você for adquirir uma muda frutífera, eu imagino que você queira colher frutas, seja para consumir na sua casa ou seja para você comercializar na produção rural. Mas, independentemente de qual é o seu objetivo com a sua frutífera, é muito importante que você saiba como é que funciona a polinização das flores dessa sua espécie que você escolheu para você cultivar. Eu vou explicar para você como é que funciona a polinização no caso do cupuaçuzeiro, porque ele tem uma especificação bem interessante. No caso, aqui eu tenho duas mudas de cupuaçu, da mesma espécie, ambas cupuaçuzeiros, mas bem diferentes em relação às suas variedades. Essa aqui, no caso, é uma muda de cupuaçu sem caroço, ou seja, um cupuaçu que forma uma fruta somente com polpa, sem sementes. Desse lado, eu tenho um outro cupuaçuzeiro chamado BRS Carimbó, que é uma cultivar que a Embrapa desenvolveu e que ela tem alta produtividade de frutas e, além disso, tem maior resistência à principal doença da espécie, que é a vassoura de bruxa. Certo, mas ambas têm o mesmo comportamento, de polinização. Elas duas praticam, vamos dizer assim, têm um comportamento de polinização cruzada. Ou seja, o que seria isso? Seria a necessidade de um cupuaçuzeiro ter um outro pé ao lado de cupuaçu para que haja o cruzamento entre as suas flores. Ou seja, que um pólen saia de uma flor, de uma planta, para a flor de outra planta. E dessa forma você consegue ver então o cruzamento entre elas, ou seja, a polinização cruzada. Mas por que isso é necessário? Porque essa espécie ela não tem o fenômeno, o comportamento de autopolinização, ou seja, ela não consegue ter o seu pólen saindo de uma flor e indo para uma outra flor na mesma planta e polinizando ela. Ele não consegue fazer isso por alguns motivos, que não vem ao caso aqui. Mas, então, no caso do cupuaçuzeiro, precisa de polinização cruzada. Se você for plantar um cupuaçu, sempre plante um pé ao lado, de preferência de outra variedade. Por que isso? Porque quanto maior a variação de genética, de comportamento, de abertura de flores entre os pés de cupuaçu, maiores são as chances de você conseguir o cruzamento entre essas flores, dessas árvores diferentes. E, por consequência, maior a quantidade de frutas que você poderá ter para colher. Então, qual é o recomendado no final das contas? É você, por exemplo, eu quero adquirir um cupuaçu BRS Carimbó para plantar no meu quintal. Excelente. Leve também um outro pé. Mas qual outro pé que eu levo? De cupuaçu BRS Carimbó? Não, o mais interessante é você levar de outra variedade. Por quê? Para você ter um comportamento diferente de abertura de flores. No caso, poderia levar o cupuaçu sem caroço, ou qualquer outra variedade existente que você tenha acesso. E dessa forma, você consegue aumentar as chances de haver esse cruzamento na polinização. Um caso bem específico do cupuaçu sem caroço. Bem, o cupuaçu sem caroço é um clone. Nós fazemos enxertia. Ou seja, a gente pega uma árvore de cupuaçu sem caroço, como aquela ali atrás, e a gente pega os galhos dela e faz enxertia em cupuaçuzeiros. Então, no final das contas, nós temos vários clones, todos eles, teoricamente, com o mesmo comportamento de abertura de flores. Ou seja, as chances de haver uma coincidência aonde uma árvore de cupuaçu sem caroço esteja com as flores masculinas prontas para liberarem o pólen e uma outra árvore que tenha as flores femininas receptivas naquele mesmo momento são muito pequenas. É por isso que a gente tem que ter variedades diferentes. No caso aqui eu tenho dois cupuaçuzeiros sem caroço, adultos. Eu tenho um ali e tenho um aqui. As chances de que a pólen que sai dali e vem para cá encontrem uma flor feminina aberta é muito pequena. E por isso as chances de você ter um fruto no final são muito pequenas também. É interessante sempre que você tenha, no caso aqui, por exemplo, nosso, um cupuaçu sem caroço ali e um cupuaçu BRS Carimbó aqui, por exemplo. Ou até mesmo que você tenha 3, 4, 5 pés de variedades distintas. Quanto mais variedade você tiver, quanto mais pés você tiver aglomerados ali, com comportamento diferente de abertura de flores, maiores são as chances de haver o cruzamento entre elas. E por consequência disso, maiores são as chances de você conseguir colher suas frutas. Então, sempre que você for comprar uma frutífera, sempre, seja um cupuaçuzeiro ou qualquer outra frutífera, você tem que entender com muita claridade, com muita clareza, como é o comportamento da polinização daquela espécie. Se ficou qualquer dúvida, pergunta aqui embaixo que a gente vai esclarecer. E dá uma olhada também na descrição que eu vou deixar alguns detalhes interessantes
sobre o caso do cupuaçuzeiro em relação à sua produção de frutas.